Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. E nós estamos aqui com o primeiro aconselhamento, Zacarias 13, versículo 1 em diante. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Querido meu, querida minha, a pergunta que me fizeram aqui: eu devo, céu, ficar chamando os nomes de demônios? Eu devo ficar invocando os demônios durante as pregações? Não é? Querido meu, querida minha, com certeza não devemos pronunciar o nome deles, porque nós somos santos, nós somos separados, nós somos sagrados. Dentro do judaísmo, quando você invoca o nome de alguém, você atrai para você tal pessoa. Entende? Se você chamar o nome da mãe, se você chamar o nome do teu pai, se você chamar o nome do teu irmão, a quem que você está invocando? Essas pessoas vão atender você ou não vão atender você? As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei suas libações de sangue, nem pronunciarei os seus nomes nos meus lábios. O Melech Davi, o rei Davi falando, Salmos 16, versículo 4. Renato, como é que está essa coisa, hein? A gente, às vezes, ouve alguma situação, a pessoa vai lá para expulsar o demônio, agora está assim, tem que perguntar o nome do demônio. Como é que... Eu não entendi direito mesmo essa pergunta, né? Não, a situação hoje está realmente complicada, né? Está até banalizado esse negócio de expulsar demônio, dá o nome, de onde você veio, qual rua, qual endereço, tá mais ou menos assim o negócio, né? Então, né, hoje se entrevista até demônio, né? Hoje você tá brincando, filho? Hoje se dá até demônio da entrevista hoje, então a coisa tá bem, né? E uma coisa que se preocupa muito é que a igreja, ela perdeu esse temor, né, de o que é demônio, né, o que não é demônio, porque nem todo caso é demônio, né? Às vezes é caso onde as pessoas tá chamando atenção, é psicológico, mas como virou uma coisa banalizada, hoje demônio tem nome, então é nome até que você fala, existe esse nome é real, né? Então é complicado, tá? Hoje tá uma coisa muito complicada. Então, deixa eu entender agora direito, assim. Você falou que demônio dá entrevista na televisão, é isso? Hoje demônio dá entrevista em televisão, dá entrevista em igreja, né? Mas se o senhor nem permitia que eles falassem, filho? Mas hoje, infelizmente, né? Hoje a situação tá grave. É falta de temor, né? Falta de temor, falta de conhecimento, né? Falta de sabedoria, né? Em relação a essas situações. E é complicado. Onde a gente está, nós como igreja estamos chegando, né? Na situação que chegamos, é uma situação que complica mesmo. Querido meu, querida minha, olha só, por isso que muitas vezes as pessoas pensam que o nosso Senhor é de brincadeira, mas Ele não é de brincadeira. Ele é real, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autoridade sobre as nossas vidas. E o nosso Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, nunca Ele teve nome de demônios nos lábios deles. Céu, peraí, o que você está dizendo? Verdade? Olha só, querido meu, querida minha, a palavra Ra-Satã não é o nome. Ela é um título, é adversário. Ra-Satã não é o nome do adversário nosso. Aliás, o nome do adversário nosso não está escrito em lugar nenhum. Está bem, meu querido, minha querida? Outra coisa, demônio em hebraico quer dizer Shedim. Shedim, o que é um Shedim? É uma divindade do mal, é uma divindade, no árabe, para você ter uma ideia, é chamado de Jin.
né? Então, meu querido, minha querida, em nenhum momento a palavra demônio é um nome, não é? Não existe nas escrituras esses nomes. Por exemplo, tem um único texto onde nosso Senhor Yeshua pergunta para uma pessoa endemoniada, que é aquele chamado gadareno. O outro lugar está escrito Gerazeno, mas é um endemoniado que tinha muitos demônios dentro dele, e Yeshua pergunta como é teu nome, e eles não respondem o nome. Eles dizem que eles eram uma legião porque eram muitos. Imagina se ele fosse dar o nome de cada um deles. Olha, ó, vamos começar por fila aqui. Começa aqui. Número 1, como é seu nome? Número 2, como é seu nome? Número 1000, como é seu nome? Porque tinha 2000 demônios, pelo menos naquele homem, porque foram para 2000 porcos. O porco não oferece resistência à possessão. Não vou entrar em aula de demonologia com você, mas existe um motivo porque o Eterno proibiu o povo dele de comer a carne de porco. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, olha só, uma coisa muito importante para que você compreenda. O Senhor dizia o que eles faziam, mas nunca o nome deles. O Senhor chegava para eles e dizia: espírito surdo, mudo, sai deles, é o que faz. Porque o Senhor não conhece pelo nome as pessoas que não são dele, querido meu, querida minha. Ah, céu, da onde que você tirou isso? Vou dizer para você, você vai lembrar. Mateus 7:22, muitos naqueles dias hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? No teu nome não expelimos demônio? No teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vocês que praticam iniquidade. Meu querido, minha querida, se o Senhor não conhece esses que estão expulsando no nome dele, fazendo milagre no nome dele, estão operando aí sinais no nome dele, não é? Ele não conhece essas pessoas pelo nome, ele não vai falar o nome delas. Ele vai chamar o rico do quê? Qual o nome do rico, querido meu, querida minha? O Lázaro, ele fala que o nome dele era Lázaro, mas o rico era só rico. É assim que ele conhece. Conhece pela função, pelo que faz, mas não pelo nome. Então, como nós vamos chamar o Shedim, ficar invocando o nome de Shedim? Vou ficar aqui, os nomes que eles falam, tudo nome mentiroso, não é? Tudo nome mentiroso. Meu querido, minha querida, essa maldade tende a acabar, porque a pessoa na inocência fica atraindo para a própria vida o nome que ela invoca. O Renato, quando eu te chamo, você fala o quê? Oi. Não é? Oi. Não é? Não é? Para que eu vou ficar invocando esses nomes? Hoje as pessoas estão mexendo com coisa séria, né? Às vezes desnecessário, não tem preparo, tem pessoas que invocam, falam e não tem preparo. E tem pessoas até, né, se os irmãos estão nos ouvindo, né? Não invoca, porque existe muita batalha espiritual sendo até travada nas nossas vidas por invocar nomes, né, errado, por invocar. Muitas vezes você está falando o nome de um demônio e de repente você está passando por luta e você não sabe, Senhor, por quê? O que está acontecendo, né? Por que a minha vida está assim? É claro, irmão, cuidado com o que você está falando, com o que você está invocando. Ô Renato, e você já teve alguma situação assim de a pessoa começar a invocar e daqui a pouco ela ficou possuída? Já tive casos de situações assim de jovens, né, eu tenho, né, um caso né, um jovem aí que tem invocado e tem um comportamento completamente rebelde, completamente. E o problema não é a pessoa invocar, o problema é a passividade de quem está à volta. Ah, sim. Que é o pior. Né? Mas por que meu filho está assim? Mas por que meu filho mudou tanto? É claro, você deixa ser invocado isso dentro da tua casa. Hoje eu vejo situações onde o filho está querendo invocar outros deuses, né, outros nomes lá. E a família, não, mas isso, ele só tá passando. É cultural. Isso aí passa, isso aí não, mas isso aí não é nada grave não. Aí, ao mesmo tempo, a família tá reclamando, mas por que meu filho tá se afundando? Mas porque, amado, se você é o cabeça da tua casa e você não repreende, você tá realmente junto com o seu filho
autorizando espíritos a entrar dentro da tua casa. E até quando tá xingando, né? Diz isso aqui é coisa do, né? E tá invocando ali o maligno. Gente, não faça isso dentro da tua casa. Afinal de contas, quem habita dentro da tua casa? Que a quem você está atraindo para dentro da sua casa? Não é? O Senhor é Senhor ou então Baal é o Senhor. Vocês não sabem, a palavra Baal também não é nome de Deus, gente. Eu não vou tentar explicar para você esse contexto com todas as suas semânticas, mas o título Baal quer dizer Senhor. Esse título foi dado anteriormente para o nosso Deus. E aí os pagãos tomaram esse nome que era dado somente para Deus, e aí não pôde mais ser usado, tiveram que mudar os nomes, os títulos, por exemplo, Mefibosete, que é Mefibosete, que você conhece, o nome era Mefibaal. Entende? Então, quer dizer, até os nomes que eram nomes bons, nomes positivos, que os malignos se apropriaram, o Eterno não quer usar, e ninguém vai usar em relação à vida do Eterno nunca mais. Imagina, eu estou no meio de uma pregação onde eu invoquei o nome do Senhor e eu começo a chamar um monte de nome ali, gente. Que falta de respeito que eu estou tendo com meu Deus. Aquele a quem eu invoquei numa oração, antes de nós começarmos o programa, nós oramos e invocamos o nome do Senhor aqui. Eu não vou falar aqui nomes que vai fazer com que o Senhor se retire daqui, gente. Pelo amor do Eterno, pelo amor de Deus, nós não podemos ter dois deuses, dois senhores na nossa vida. Nosso lábio não pode proferir coisas sagradas e proferir também coisas assim. Entende? Nós chamamos aos malignos, de demônios, de Shedim. No caso do hebraico, nós chamamos muito de Shedim. Nós, Rassatã, no caso de Satanás, nós sabemos o que quer dizer. Mas aqui no Brasil virou nome. Rassatã é adversário, meu querido. Aqui chama-se Satanás, é adversário. Procura lá o dicionário, entende? Tanto que o nosso Senhor vira para Pedro e fala: aparta-te de mim, Rassatã, aparta-te de mim, adversário. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, gente. Ele estava dizendo que ele estava agindo como adversário da missão dele. E Yeshua nem foi de maneira nenhuma indelicado com Pedro. Ele mostrou para Pedro aquilo que ele estava fazendo. Você está se opondo à minha missão. Você está fazendo o jogo de um adversário. Então, querido meu, querida minha, isso é muito importante que você compreenda. Ô Renato, e temos que orar, não é? Com certeza, né? Gente, a melhor maneira de se expulsar um demônio, primeiro é ter uma vida consagrada, em primeiro lugar. Né? Segundo, saber onde você está entrando. Né? Inclusive, teve até um caso de um jovem que chegou para mim e falou assim: Renato, eu posso rasgar toda a revista que uma menina tinha uma revista lá de espírita, né, de outros, né, situações. Ele chegou para mim e falou assim: essa menina é minha amiga, eu posso rasgar essa revista, eu posso queimar? Eu perguntei para ele assim: peraí, você vai queimar porque ela quer o Eterno, ou você vai queimar porque você está achando que ela tem uma idolatria, que aquilo é uma idolatria de fato, e você está entrando numa briga que não é tua? Porque muitas vezes tem cristão entrando numa briga que não é dele. A pessoa não quer ser liberta, a pessoa vive aquela vida, e nós chegamos lá falando: não, vamos queimar tudo, vamos... Gente, não é assim que funciona, não. Primeiro você tem que saber se a pessoa quer ser liberta, se a pessoa quer realmente, se a pessoa quer Deus na vida dela. Segundo lugar, você tem que estar preparado para estar numa guerra. Não é chegando no território do adversário e fazendo a festa, não, porque você vai ter retaliação. Até a gente preparado, até uma ordem do Eterno, a gente sofre retaliação. Imagina quando ainda é capaz do Eterno falar: mas eu não mandei vocês ir. Porque tem muito cristão que chega para o Eterno todo machucado, Senhor, eu estava na guerra lá, fui lá, Senhor, eu fiz isso, e olha o que aconteceu. O Eterno vai falar: mas quem mandou você ir? Então voluntariar-se, né? Aliás, tem um texto em Provérbios que diz que você se envolver num problema alheio sem ser convidado é como você pegar um cachorro que está passando no meio da rua pelas orelhas, um cachorro grande, bravo e raivoso. Então, meu querido, certamente isso não vai acabar bem. Eu queria colocar para vocês aqui, inclusive,
Aproveitando isso, né, nós judeus, nós acendemos as velas do Shabat, somos extremamente criticados. Como é que nós acendemos velas? Isso aí está escrito que nós devemos fazer isso. Nós judeus, nós acendemos 2 velas, como o Shabat chegando, depois do término do Shabat, nós temos a cerimônia de Havdalah, onde nós também acendemos uma vela de cera de abelha, e que tem todo um propósito. Tudo isso está escrito dentro da Torá. E já ouvi pessoas muito indelicadamente, sem conhecer a cultura judaica, chegar para nós e falar, não, isso aí, o que vocês fazem é algo maligno, não é? Vocês ainda ficam aí acendendo velas, nós não acendemos velas porque nós somos libertos de tudo isso. Então, meu querido, minha querida, antes de você julgar qualquer tradição que você não conheça, acender velas para o judeu, no caso, existem os dias certos e os motivos certos de fazer isso. Acender um luminar, como é escrito nas escrituras, é uma vela, não é? Nós temos um propósito e nós não podemos apagar aquilo, exceto quando é o caso da Havdalah, que é no vinho. Existe um propósito muito grande para que isso aconteça da maneira que o Eterno nos determinou e Deus nos determinou. Mas eu tenho de dizer alguma coisa quando nós julgamos, porque a vela simboliza a vida da família, por isso nós não podemos apagar. Aquela vela determina que os nossos dias sejam concluídos na terra dos viventes, porque muita gente morre antes do tempo. E eu disse para essa pessoa que agiu muito má comigo, eu não guardo mágoa no meu coração, querido meu, querida minha. Às vezes eu até fico irada, fico realmente irai-vos, mas não pequeis. Muitas vezes eu fico realmente irada com essas situações, por causa que são julgamentos terríveis sobre a nossa vida. E eu disse, realmente, vocês só fazem um bolo, coloca a vela lá para o aniversariante apagar, simbolizando que você quer que o aniversariante morra, porque apagar a vela simboliza que você quer a morte de quem apaga a vela, e depois você ainda invoca o nome de 3 demônios em cima do bolo, não é? 3 demônios. Eu vou dizer para você aqui que a palavra Ra significa maligno em hebraico, mal em hebraico, tá bom? Os outros eu não vou ficar falando, né? O tal tem o nome até de operadora de celular, né, gente? E o outro, que é o mesmo símbolo de uma explosão, são 3 demônios conhecidos da mitologia mundial, querido meu, querida minha. São nomes de deuses e são invocados em cima do bolo que vocês vão comer. E aí apaga a vela. Então, querido meu, querida minha, antes de você julgar uma tradição judaica que está nas escrituras e que nós fazemos isso, gente, eu vou nos aniversários, eu vejo todo mundo fazendo isso, eu jamais vou abrir minha boca para ficar falando, imagina que indelicadeza, não é? Então, se um dia você for convidado para estar na minha casa e for um Shabat, pergunte por que nós acendemos velas, porque certamente eu não vou em nenhum aniversário que eu fui convidada. Nós, judeus, nós não temos a celebração do aniversário como nosso ano é de 360 dias, enfim, uma série de coisas é muito diferente das coisas aqui no Ocidente. Então, querido meu, querida minha, mas veja só, uma tradição que se faz um bolo, que tem um propósito para esse bolo existir, não vou explicar para você isso aqui, não é meu propósito, eu não tenho propósito de falar da tradição de ninguém, meu querido, minha querida, mas ali se acende uma vela que simboliza a vida, manda o aniversariante apagar a própria vida, e ainda invoca-se o nome de 3 espíritos malignos em cima do bolo que vai ser comido, meu querido, minha querida, e ninguém pergunta por que faz isso, também é uma tradição milenar. Então, meu amado, minha amada, Renato, nós já atravessamos problemas, não é, filho? Com certeza. Eu sou chamada de aniversário, é um fiasco, né, filho? Não, é verdade. Assim, é complicado, né? Não é que é complicado. A gente tem que saber, né? Tem um texto na Bíblia, no livro de Oséias, que fala: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então nós precisamos ter conhecimento, né? Não que a gente deva desobedecer a cultura, né? Que nós desprezar a cultura que tem aqui no Brasil, ou ofender a família, né? Que não sabe. Imagina. Não, ao contrário. Porém, a gente precisa, né, ter conhecimento, saber por que fazemos tal coisa. Né? Sempre questionar, sempre perguntar por que isso. É muito importante, querido meu, querida minha. É uma tradição também milenar de fazer um bolo, colocar a vela, pedir para o aniversariante apagar.
e depois invocar esses 3 nomes num cântico. Mas nós precisamos perguntar: Senhor, por que é que eu faço isso? Não é? Eu gosto muito de uma musiquinha que fala, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. De vez de cantar essa parte dessa invocação de coisas que nós nem sabemos para que falar esses nomes aí, não é? Então, que você possa ficar ligado que há muitas maneiras de colocar nome de demônios na sua boca, sutis, e elas são até tradições. Nós estamos às 10 horas e 48 minutos e nós ficamos aqui com uma música que fale ao seu coração, e já voltamos com mais aconselhamento para você.